Olá, cansadas demais para começar. A gente só fala olá e fica fazendo mímicas. E fica passando frio. Renato está gravando com a janela aberta para poder recuperar o gato que fugiu. Sim. Nossa, gente. Que treva de fim de ano, gente. Quem aí tá tão ou mais cansado que a gente nesse final de ano, gente? Nossa, Quem gente, já tá de saco 2024 cheio de foi 2024? apocalíptico na minha vida, assim, de verdade, eu Sim, tô a até Renata não sei como ela sobreviveu, gente, nem sinceramente. eu. E sem bebê, E sem como? bebê. Sobrevivi sóbria, eu acho que foi o ano mais apocalíptico da minha vida, assim. Acho não, foi de longe o ano mais apocalíptico da minha vida. Hum, foi bem duro. Nossa, gente, Foi sim, bem duro. Então estamos cansadas, estamos loucas para terminar o ano, porque a gente quer férias, descansar a nossa cabeça, mas a gente também não quer deixar vocês sem conteúdo enquanto nós sim. estamos de férias. Então a gente está gravando tudo um pouco assim. A gente não sabe quando os episódios vão sair, porque a gente está gravando tudo um em cima do outro, tá uma correria, mas nesse Nesse sentimento de cansaço, de não aguentar mais trabalhar e ao mesmo tempo querer trabalhar para vocês, eu estava tentando pesquisar algum caso que fosse interessante, e eu estou completamente desmotivada, eu não achei nada, tá. Oh. Tudo que eu achei que precisava de mais pesquisa, falei: "Vou deixar para o ano que vem, que esse ano não tenho mais cabeça para isso". Eu quero só, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que esse é o primeiro ano que a gente consegue se programar para deixar conteúdo gravado para as nossas férias, porque todos os outros Sim. anos assim, a gente conseguiu se programar no ano mais apocalíptico Ah, da vida. e a gente Então e eu acho que a gente só conseguiu esse ano porque a gente cresceu, a gente tá com uma audiência maior, o sim, povo tá apoiando, tá trazendo engajamento pra gente, tá sabe, tá compartilhando o nosso podcast com outras pessoas, então a gente enquanto vocês estão animados, isso a ainda gente deixa a também se anima. gente Sim. animada, a gente tá só por vocês, gente, é vocês que estão Nossa, não é segurando só por nossa vocês mão. mesmo, gente, porque olha, eu tô desde de Se fosse manhã pela atrás Renata, já tinha mandado ela pra aquele lugar, entendeu? E eu já estaria de férias, mas é por vocês, porque vocês estão empolgado, estão deixando um Sim, é monte de verdade. comentário legal pra gente, ajudando a gente em tudo, divulgando o podcast, ouvindo toda semana, apoiando a gente com dinheiro, então é só por vocês que a gente tá aqui, porque se fosse uma pela outra, a gente já estava até brigado uma hora dessa. Nossa, também não fala assim, né. Não, gente, brincadeira. Mas como eu falei, gente, eu não achei nenhum caso interessante pra esse final de ano, porque eu não tô com Oh, cabeça, mas o que que eu fiz? Eu queria trazer um episódio que fosse um pouco mais leve, um pouco mais engraçado. Então eu comecei a pesquisar mortes bizarras. E justo. quando eu falo mortes bizarras, gente, eu tô falando de mortes que se deram em circunstâncias que a gente não imagina, que chegam a beirar o cômico, de tão inusitadas que são. O crème de la crème da bizarrice. Então, coisas que você nunca ia imaginar que ia acontecer com o ser humano, entendeu? E por vezes aqui desse roteiro, a gente vai acabar rindo, às vezes, até da situação, do quão absurda a situação é, e eu queria deixar bem claro que em nenhum momento a gente está rindo da morte da pessoa, Claro, claro. tá, porque o fato da pessoa ter morrido de uma morte inusitada não significa que a Foi morte dela menos tenha triste. sido É. que a morte tenha sido menos trágica ou menos triste. Então, assim, nada do que a gente vai falar é um desrespeito às vítimas, assim, então fiquem com isso já, na cabeça. Mas daí eu comecei a fazer esse roteiro com a ideia de que eu queria fazer um roteiro que fosse engraçado. E o que eu descobri, gente, é que eu descobri várias situações que provam que a vida é extremamente frágil.
Ai, meu sabe. Deus. E que, tipo, por pior que seja, assim, por mais bizarro que seja, por vezes até engraçado, é tipo: "Gente, a vida é muito frágil, a gente precisa Hum, muito agradecer de estar aqui, é, porque qualquer coisa pode dar errado. A gente sim, é muito frágil, é, leva um nada pra gente", entendeu? é Então, verdade. vamos começar a semana com essa ideia também de que, por pior que esteja, por mais cansadas e pobres e lisas que a gente esteja, a Pelo menos gente ainda estamos tá vivos, né. aqui. A gente É, ainda tá aqui. Enquanto a vida há esperança de um futuro melhor. é verdade. Porque a vida é muito trágica. Então, eu comecei esse roteiro querendo dar risada e eu acabei ainda com um pouco Você de. acabou meio motivacional, Acabei meio meio motivacional, sabe? Acabei pensando, poxa, tantas vidas que foram que acabaram por nada. Mas vamos lá, gente, é só para dar um contexto de como esse roteiro veio a existir. A morte a primeira morte bizarra, ela não é exatamente bizarra. Adam Gotz, ou Goetz, era um estudante alemão que em 1998 pulou da Torre do Cairo de 187 metros de altura, meu para Deus, provar para sua amiga Sarah Klimer que ele voltaria à vida. O Adam estudava história do Egito e ele se auto-intitulava um psiquiatra espiritual. E ele acreditava que as pirâmides de Giza davam ou dão às pessoas que acreditam nos poderes faraônicos o poder de transcender a humanidade. Então, não preciso dizer que ele não transcendeu a humanidade. 187 metros de altura depois, ele infelizmente faleceu e a gente não sabe de mais nada desse caso. É isso que é o mais triste, a gente não sabe nada da vida dele. A gente só sabe que ele era um estudante e que ele acreditava que se ele pulasse da torre do Cairo, ele sobreviveria por causa do poder da pirâmide. Então, eu não sei se esse é um caso de Darwin Awards ou se esse é um caso de uma espiritualidade errada que deu ce que deu errado, ou ou se é de um doença estado mental de não uma doença diagnosticada. mental, É. mas de fato é bizarro, porque você acreditar no poder faraônico das pirâmides de Giza é, no mínimo, bizarro. E assim, você tem que ter muita confiança na sua crença, né, porque realmente ele estava disposto a morrer pela crença dele. É, eu acho que ninguém que acredita em deuses, assim, a maioria de nós, pelo menos, não ia morrer pela crença, sabe. É, O rapaz. segundo é realmente uma morte bizarra, gente. O austríaco Hans Steinier era prefeito da cidade de Braunau am Inn, uma cidadezinha na Áustria, onde séculos depois nasceria o encapetado Adolf Hitler. Meu Deus, Mas, durante o século XVI, o Hans era uma figura extremamente popular. Ele era capitão do exército e chegou a servir 6 vezes como prefeito da cidade. meu Deus. Uhum. Podia isso? Naquela época devia poder, né. Naquela época podia, ele foi prefeito 6 vezes e todo mundo gostava dele. Justo. Infelizmente, a gente não sabe muito sobre a vida política, a gente sabe que ele era muito popular, mas a gente não sabe muito sobre a vida política e a vida pessoal do Hans, que aparentemente é uma pessoa bem interessante. Hum, Mas a gente sabe uma história que a história não esqueceu, a gente sabe da barba que o matou, uma barba? uma barba. O Hans era conhecido por sua longa e característica barba que chegava a 1,20 m de comprimento. Meu Deus! Essa barba ele mantinha muito bem penteada e muito bem arrumada, enrolada dentro de um bolso. Ok.
Era estilo, gente. Você não entende porque você é basic, entendeu? Mas é um Mas estilo. assim, se você precisa guardar no bolso, não é mais fácil você só parar pra você não precisar guardar no bolso? Não, porque Tipo, daí parar na altura do bolso? então, naquela época, teve uma época em que ter uma barba muito grande era um símbolo de status, de vigor, de masculinidade. Então eu Não tinha acho que uma ele cultura levou isso meio que que ao extremo. tinha uma cultura que se cortasse sua barba, era como se era tipo uma punição, né, era tipo, você fez alguma besteira muito grande e você é punido com, tipo, alguém cortando sua barba. Tinha alguma coisa assim, não tinha? Eu não sei. Eu li alguma matéria sobre, tipo, a história das barbas, alguma coisa assim, sabe, tipo, Aham. o símbolo da barba, assim. Então, tinha um simbolismo e teve uma época no século XV, XVI em que era popular você ter um barbão, porque era um símbolo de virilidade e Justo. vigor e masculinidade. Eh, e ele mantinha, como eu falei, essa barba muito bem cuidada, enroladinha, bonitinha num coque dentro do bolso. No dia 28 de setembro de 1567, porém, teve um incêndio na cidade, e ele estava se alastrando muito rapidamente, gerando pânico e tumulto. Como prefeito e, né, capitão do exército, né, na correria ali para ajudar a população e para servir a população, ele esqueceu de enrolar a barba, pisou nela e rolou Hum. escada abaixo, quebrando o pescoço no processo. A barba que o matou, que era símbolo de vigor e status, né, foi cortada do corpo do Hans e entregue à família dele. E a família dele cuidou dessa barba por gerações. Meu Deus, a barba do tio Hans. Pois é, até que eu fico imaginando, sabe, aquela o Agora é o assunto da ritual de família. entrega da barba, né. É, a família tem filho, agora que você tem 18 anos, você é o homem, aqui está a barba do A tio barba do tio Hans. Hans. Da entrega, cada homem entrega para o outro homem da família, sabe. Sim. Até que um descendente dele entregou ao museu local em 1920. Hoje em dia você pode visitar a barba que matou o Hans, porque ela está exposta no museu, né, da cidade, Nossa, e você pode conferir a barba que matou o Hans na cidade que pariu Hitler. pois é, gente, olha que programão, Ó, o ciclo da vida. olha que programão, gente. É, para um primeiro date, entendeu. Tá aí uma boa. Pra chama ali a cremosa, o cremoso. Você que mora na Áustria, ouvinte Pátria Mater. Ai, gente, que bad. Mas há também, porque ele era uma figura tão popular, né, e tão querida pela população, tem também uma escultura dele, tipo, sabe aquelas não é uma escultura, como eu não sei como é que eu posso Uma falar, estátua? eles chamam de epitáfio, então é tipo como, tipo, É na um monumento. parede é um monumento, na parede tem uma figura dele em alto relevo, sabe? Ah, que legal. Esculpida em pedra, na lateral da igreja de São Estevão. É isso, gente. Cuidado com a sua barba. Coitado. Se Cuide você bem da tiver sua cuide bem barba. da sua barba, enrole-a. Cuidado para não tropeçar na barba. E bem, essa é uma das histórias mais trágicas que eu conheço, Ai, meu que Deus. é uma eu lembro dessa história, porque minha mãe tinha um livro, a autobiografia dessa pessoa, e ela me contou essa história quando eu tinha uns 13, 14 anos. Essa é a morte da mãe da dança moderna, Isadora Ai, não, Duncan. eu conheço essa história. Essa história é muito bizarra. Essa história é É muito muito bizarra. triste, gente. Bom, gente, a Isadora Duncan nasceu na Califórnia em 1878 e o estilo de dança dela ajudou a quebrar o conservadorismo do balé tradicional. Ela dançava descalça, com vestidos soltos, e ela tinha liberdade total de movimento. E ela era também, além de ser uma dançarina muito à frente do seu tempo, ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela questionava e confrontava a sociedade da época com ideias modernas sobre casamento e maternidade, principalmente.
Ela era totalmente contra o casamento, ela achava que era uma Hum, instituição extremamente falida, e ela teve 2 filhos com 2 homens diferentes, o que pra época, né, era uma coisa, assim, extremamente, uh, escandalosa. escandalosíssima. O pai de um dos filhos dela é o herdeiro do império de costura Singer, era o Perry Singer. Ah, é? Meu Uhum, Deus, não sabia. pois é. Em 1913, o carro que transportava seus 2 filhos e a babá capotou e rolou para dentro do rio Sena, matando os 3 imediatamente por Meu afogamento. Deus! Então ela encontrou muita tragédia na vida, gente. E tomada pelo luto, ela aceitou abrir uma escola de dança em Moscou, uma cidade que ela acreditava ser mais acolhedora à sua personalidade revolucionária e moderna. E lá ela conheceu um poeta chamado Sergei Yesenin. Yesenin? Yesenin? De 17 anos mais novo que ela. Ele tinha 27 anos na época. E ela se casou com ele em Ah, 1922, mesmo sem acreditar. não Ah. porque ela não porque ela acreditava em casamento, mas para que ele pudesse entrar nos Estados Unidos com ela. Ah. Uhum. Nos Estados Unidos, porém, o medo de absolutamente tudo que vinha da Rússia fez com que eles fossem taxados de comunistas. E Ah. a Isadora teve que deixar mais uma vez os Estados Unidos e voltar para a Europa. Eles voltaram para a Europa, mas se separaram pouco tempo depois. E o Oh. Sergei, ele voltou para a União Soviética, onde ele tirou a própria vida. Ele tinha Meu Deus! a vida dela foi uma tragédia atrás da outra, tanto que o casamento dela com o Serguei acabou porque a deterioração mental dele foi muito violenta. E naquela época você não tinha terapia, não tinha medicamento, né, então ele E deve só ser um foi choque ficando. cultural muito grande, né. Ah, também, também. Mas depois de todas essas tragédias, ela sofreu vários acidentes de carro, gente, a vida dela é uma tragédia atrás da outra, sinceramente, ela era muito guerreira. Os últimos anos dela na França, ela vivia, tipo, na França ou na Itália, um pouco aqui, um pouco ali, porque ela passou por diversas dificuldades financeiras nos últimos anos, até que, em uma trágica noite em 1927, em Nice, na França, a Isadora estava num carro Amilcar, um carro daqueles abertos, quando um vento bateu e o longo lenço de seda que ela tinha enrolado, né, ao redor do pescoço, enroscou na roda traseira do carro, puxando-a para fora do veículo. Ela foi arremessada para fora do carro e ela chegou a ser arrastada pela rua por metros Hum. antes que o motorista pudesse perceber e parar o carro. Uma ambulância foi chamada, mas foi constatado que ela tinha sido estrangulada e morrido instantaneamente. Aparentemente, o pescoço dela não aguentou. Nossa, gente. É uma história tão triste, ela era uma mulher tão Sim. maravilhosa. Ela tem uma autobiografia que foi lançada depois da morte dela em 1927, que chama Minha Vida. E esse era o livro que minha mãe tinha em casa, que foi quando Nossa, ela eu me vou ler, falou. porque nossa, que tristeza, né. Ah, então, a vida dela é maravilhosa, assim, ela era uma mulher incrível. Uma heroína mesmo, e foi marcada por tragédia, ela só foi 2024 atrás de 2024 essa vida dela. Nossa. A próxima morte literalmente bizarra vem da Inglaterra, e ela é extremamente trágica, mas foi o que eu falei, gente, quando a gente fala de mortes bizarras, a gente não tá falando de mortes que sejam engraçadas ou não trágicas, mas são mortes que acontecem em situações que você nunca na vida você ia imaginar um negócio desse. Uma mulher chamada Betty Stubbs, de 67 anos, carregava um fardo de feno em um quadriciclo na sua Meu fazenda. Deus, Sabe essa aqueles situação já é esquisita. quadriciclo? Sim, sim. Então, porque quem mora em fazenda tem quadriciclo Ah, não, eu justamente para sei. percorrer essa fazenda. E ela estava Hã, carregando um fardo de feno no tá, quadriciclo. Quando um ok.
rebanho de cerca de 60 ovelhas, aparentemente muito famintas, atacou o veículo, Pra fazendo comer? para comer, fazendo com que ela rolasse de um barranco de cerca de 30 metros. E segundo o Irish Times, ela morreu quando o quadriciclo caiu em cima dela. Então, tipo, as ovelhas todas Não foram. mataram ela. Hum? Não, no começo eu achei que ela tinha sido, tipo, atropelada pelas ovelhas, então não Não, foi mas isso, ela foi atropelada. mas foi mais ou menos isso, porque elas foram pra cima do quadriciclo pra comer o feno, e elas acabaram empurrando, ela e o veículo, né, tipo Que ladeira abaixo, horror! daí o veículo caiu em cima dela. Morte por ovelhas, eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Nossa, gente. Ovelhas famintas. Famintas, porque elas não aguentaram nem esperar. Eu nem sabia que a ovelha ficava com tanta fome Nem assim. eu acho que deve ser o efeito manada. Deve ser, pode ser. A origem do efeito manada, né. As ovelhas que mataram a Que pobre mulher que mataram a estava pobre Betty, 67 anos, gente. nossa. E assim, ela estava tranquila, tipo, carregando o feno, cuidando da fazenda dela. É isso que eu falei, às vezes essas mortes, elas fazem a gente perceber o quão frágil a vida é. Tipo, você começa É, seu dia achando que você só vai fazer um trabalho ali na fazenda, nada vai acontecer, um acidente bizarro acontece. sim. Mas a gente precisa de um pouco de karma para alegrar um pouco esse roteiro, então Justo. eu trouxe uma história de 2011, uma história de uma briga de galo na Califórnia que resultou na bizarra morte de José Luiz Uchoa, de 35 anos, quando um galo que segurava uma faca o Meu Deus! esfaqueou na panturrilha direita. Porque não suficiente, né, não assim, não é suficiente você treinar o animal para brigar, esses homens eles amarram facas nos Que galos horror! para eles matarem uns aos outros. E gente, obviamente briga de galo é ilegal nos Estados Unidos, é uma prática nojenta, é uma prática bizarra, não existe nenhum valor cultural para aquilo. Né, e é uma judiação com os animais, é uma judiação com enfim, os animais são treinados para isso, passam a vida deles inteira sendo provocados para ficarem extremamente violentos, é uma Uhum. atividade extremamente nojenta. E o que que aconteceu? Ele foi esfaqueado pelo galo e, segundo o The Guardian, o José Luiz fugiu da cena quando a polícia chegou para acabar com aquela atividade. E ele morreu 2 horas depois no hospital. E uma autópsia confirmou que, a morte se deu por conta do ferimento que ele tinha na perna. Então eu não sei exatamente, a gente não tem muitos detalhes se Ah, deve ter pegado uma artéria, deve ter provavelmente, pegado uma né. artéria e ele ter morrido ou, sei lá, Uma hum, infecção, vai saber. uma Eu mega imagino que uma bactéria de galo, não é, sei. eu imagino que a pessoa que amarra uma faca num galo de rinha de galo não vai estar preocupada em esterilizar a faca, sabe. Exatamente. Então É, vai então saber que tipo de bactéria, sei lá, deve ter dado sepsis, essas é. coisas estranhas que acontecem. Mas essa morte, gente, eu acho que é karma, porque segundo a polícia, 5 galos mortos foram encontrados no local da Ai, briga, e durante o último ano de vida do José, ele já tinha pagado quase $400 só em multas por treinar animais para brigas. Então, é. essa eu chamo de karma. Hum, Essa eu acho que justo. não é bizarra, essa eu acho que é o galo tomando a vingança dele, e quem somos nós para dizer que o galo não merece a vingança dele? Sim, é verdade. E a última morte bizarra, e de novo, eu tô falando bizarra, porque é uma morte que é extremamente inusitada, não porque ela é menos trágica, muito pelo contrário, essa é uma morte extremamente trágica, e ela vem diretamente de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Eita, brasileira. Brasileira, onde um lavrador chamado João Maria de Souza morreu ao ser atingido por uma vaca que caiu do telhado da casa dele. Gente, isso é coisa daquele filme Twister, sabe da vaca voando no tornado?
Então, pelo que eu vi nos vídeos, né, nas matérias do jornal, era um terreno mais alto e a casa dele estava num terreno mais baixo, e o telhado dele é, assim, tipo, meio que no quase que no mesmo nível que o outro terreno aqui, sabe. Tá. E aparentemente em Caratinga é um problema que os animais eles ficam, tipo, vairando pela rua, tipo, gandaiando por aí, entendeu, fazendo festa. Vários cavalos e Meu vacas e Deus! bois ficam por aí, e é um problema na cidade, é um problema que a polícia tem que constantemente ir e entregar os animais para os donos. Mas, o que acontece, o telhado dele era meio que no mesmo nível que Do esse terreno. terreno. E daí a vaca estava pastando, nã-nã-nã, tararã, à noite, tranquila, feliz da vida, achando que a vida é maravilhosa, e alguns cachorros da vizinhança assustaram a vaca, e ela correu para o telhado dele. Só que o telhado dele era aquelas casas bem simplinhas com a telha de fibra, e o telhado não aguentou, então ele Acho que nem um telhado literalmente normal aguentaria uma vaca. gente, uma vaca pesa muito. Gente, literalmente, ele estava em casa tranquilo, curtindo a esposa dele, e uma vaca caiu do telhado em cima dele. Gente, que E por horror. pouco não atingiu a esposa dele também. Ele foi levado para o hospital, ele estava ainda, são, assim, estava, consciente, estava tranquilo. E ele foi levado para o hospital, mas ele morreu no dia seguinte devido a uma Hum, hemorragia. Segundo tadinho. alguns parentes dele, o que aconteceu também foi que além, né, dele ter sofrido hemorragia interna e tudo mais, o que aconteceu foi negligência médica, já que o João só foi atendido no dia seguinte. Ele foi levado para o hospital às 9 da noite quando isso aconteceu, mas só foi realmente tratado às 4 da tarde do dia seguinte. Mas, gente, como que não é prioridade? O cara foi literalmente atropelado por uma vaca. Brasil, né? O Brasil tem disso, infelizmente. Nossa. E é isso, gente. Essas são as mortes bizarras e Eu achei bem extremamente interessante, nossa. trágicas que eu tenho pra vocês hoje. E se vocês gostarem, eu trago mais mortes bizarras. Por favor. Ai, a gente podia transformar isso num quadro fixo, né, mortes Mortes bizarras. bizarras. Eu gostei de pesquisar mortes Você sabe que tem bizarras. um jogo que eu gosto muito que chama Black Stories, Hum, que são só histórias reais de mortes bizarras, quer dizer, tem vários, né, mas eu gosto muito da edição que são só, crimes reais, que são uhum. histórias reais de mortes bizarras, é um jogo. Ah, Algum dia eu posso fazer um interessante. compilado contando as histórias que estão lá, porque são todas histórias reais de crimes bizarros, mortes bizarras. Sim, De repente pode virar um pode virar um especialzinho, quadro, hein. pode virar um quadro aqui do Uhum. canal, gente. O que 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 vocês vocês acham, acham? gente? Fala pra gente, deem seus pitacos, esse é o momento de pitacar. Uhum. Mas como eu falei, eu comecei esse episódio achando que ia ser um episódio bem Vibes. bizarro, igual tipo da Barba, sabe, o cara de Sim. 400, 500 anos atrás que morreu por tropeçar na Barba, mas daí eu comecei a ver umas mortes que eram tão bizarras que eu queria contar, mas que na verdade eram extremamente trágicas. E realmente, gente, E tá tudo bem também. a vida é muito frágil. Então Sim, cuide-se, faça a cuide-se. barba e boa semana. E boa semana, e cuidado com as vacas. Cuidado com as vacas, principalmente as humanas. E com as ovelhas. E com as ovelhas, gente, as ovelhas famintas, gente, alimentem Cuidado com suas gado ovelhas. bovino e ovino. É isso, cuidado com esses gados. E não se esqueça que amanhã, segunda-feira, tem episódio novo no podcast que vai estar disponível no Spotify, Deezer e todos os agregadores onde você encontra todos os outros podcasts. E nós temos merch novo, merch, hey, vai aqui na descrição do Link aqui embaixo, episódio gente. e você vai achar garrafa térmica, caneca, camiseta, moletom, blá blá blá. E todos os merches que a gente lançou esse mês e dá tempo de comprar para o Natal. Então, Sim. corre. E saúde, Zanella, que tá espirrando. E beijo, gente. Beijos, tchau.